bastante diferentes, mas que trabalham com esse objeto, a desigualdade, né, a partir de perspectivas tão distintas. Talvez a minha perspectiva não seja tão distinta assim do Marcelo, na medida de que a gente tem alguma semelhança na formação, né, formação também de economista e de demógrafo. Marcelo também tem uma formação na área de demografia, não é à toa que ele falou tanto na questão demográfica, na inércia demográfica, que eu acho que é assim, o centro da colocação dele, com a qual eu concordo muito. Assim, eu acho que talvez assim, eu tenho muitas ressalvas às suas simulações, eu até gostaria de discuti-las adiante, acho que não é o caso aqui nesse momento. Mas eu acho que um elemento central é que, de fato, educação, né, investir em educação em termos de finalísticos, né, de você ter queda da desigualdade, da pobreza, é uma estratégia de muito longo prazo, né, porque você vai precisar, né, qualquer uma das simulações que ele faça, primeiro precisa enfrentar a realidade que você tem um estoque de população que não foi escolarizada adequadamente e que não será escolarizada adequadamente, mas ao longo né, passou a janela de possibilidades de escolarizá-la adequadamente, de forma a dar para elas recursos suficientes para estar no mercado de trabalho e ter salários compatíveis com a população mais jovem, e que isso, enquanto essa metabolismo demográfico, né, esse termo que eu acho bonito para demografia, o metabolismo demográfico no atuar, né, o termo é bonito, mas o que significa é o seguinte: enquanto essa turma toda não morrer, né, e não fizer mais parte da população, para falar em português claro, você vai estar mantendo esse espaço de pessoas. Então, inclusive, Marcelo, eu tenho até um estudo que eu fiz há muitos anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, com o Naércio Menezes, que a gente apresentou no IUSP e tal, que a gente mostrava assim, que a continuidade do processo educacional, a forma como ele seguia vindo nas últimas 2 décadas, ele levaria a aumento da desigualdade. Né? E o aumento da desigualdade é exatamente isso, pela distância, pela maior distância entre as pessoas que estavam se tornando mais escolarizadas e a parcela excluída que não ia se juntar a essa massa escolarizada, e isso ia, por fator intergrupos, né, nós íamos assistir um aumento da desigualdade. Obviamente, que eu concordo com vocês também, isso não é razão para não investir em educação. Educação é uma estratégia de longo prazo. Assim como, para nós demógrafos, a reforma da Previdência também é uma estratégia de longo prazo. Né? A reforma da Previdência, uma reforma responsável da Previdência, ela também não será algo que o ajuste fiscal não virá no primeiro momento. Não é o presidente que fizer a reforma da Previdência que vai colher benefícios dessa reforma. Uma reforma responsável, ela vai trazer impactos em 10, 20, 30, 40 anos, a mesma coisa com o caso da educação. O problema é que nós estamos adiando isso tudo há tanto tempo, né? Essa é a questão, né? Há quanto tempo nós sabemos de tudo isso? Há quanto tempo nós conhecemos a questão do envelhecimento populacional e todos os problemas que ele traz? Há quanto tempo a gente conhece esses efeitos de longa duração de um sistema educacional extremamente segmentado, elitizado, e que foi sendo muito democratizado, digamos assim, num ritmo muito aquém do que seria o que nós esperaríamos, do que nós precisaríamos. Mas aqui eu vou então, assim, eu estava querendo, na perspectiva, assim, eu sou demógrafa, né, minha formação é de demógrafa, então eu acho que a demografia, eu começo a chamar a atenção para esse fato, né, que aqui nós estamos querendo discutir uma questão transdisciplinar, e a demografia, né, por definição, é um campo de saber interdisciplinar. A demografia não existe sem associação com outros campos de saber, né? Não é à toa que a gente costuma dizer que todo demógrafo é um demógrafo ifenado, né? Ou você é um demógrafo economista, ou você é um demógrafo sociólogo, ou você é um demógrafo historiador, ou você é um demógrafo estatístico, ou você é um demógrafo cientista atuarial.
ou qualquer uma dessas coisas. Enfim, você precisa contar com o aporte dessas outras ciências todas e combinar esses saberes para que você possa, de fato, chegar a algum lugar. A demografia, a contribuição dela, de fato, é um conjunto limitado de teorias a respeito da relação entre as principais variáveis que determinam o comportamento populacional, que é fecundidade, mortalidade e migração, basicamente. Então você tem uma dinâmica entre essas três variáveis, você tem um conjunto enorme de técnicas de medição, de contabilidade, de simulação, de predição dessas variáveis, mas nada disso existe sem o apoio das ciências que vão nos ajudar a explicar esses fenômenos e sobre as quais a gente vai poder dizer como a dinâmica demográfica vão afetá-los. Então, eu pus um exemplinho aqui muito básico aqui, especificamente de demografia da família, porque é o meu campo, o meu objeto de pesquisa mais atual. Eu fiz minha tese de professor titular recentemente, exatamente nesse tema de demografia da família, e só para mostrar que assim, a demografia da família ela tem um trabalho enorme de mensuração e de modelagem dos processos das transições familiares, mas você não faz nada disso, você não pode dizer nada a respeito desse processo se você não fizer uso de, pelo menos, eu estou aqui só para citar algumas das áreas de conhecimento que a gente precisa para explicar esse processo. Não vou me alongar sobre isso, não é o nosso objeto aqui. Eu queria só, voltando para o tema da desigualdade da distribuição de renda, só enfatizar, né, de um lado, a dinâmica demográfica, né, por si só, ela tem um efeito sobre a desigualdade na distribuição de renda, né, por vários mecanismos. Aqui para dar apenas um exemplo, o mecanismo da estrutura etária, que é o mecanismo mais conhecido. Né? Então, assim, da mesma forma que uma mudança educacional ela afeta a desigualdade da distribuição dos rendimentos, uma mudança na estrutura etária ela também afeta a desigualdade da distribuição de rendimentos. Simplesmente porque trabalhadores com níveis de experiência, de vivência no mercado de trabalho em níveis diferentes, vão ter salários diferentes e, portanto, uma população muito jovem ela tende a ser muito mais desigual do que uma população mais envelhecida. Né? Se a gente combina essa mudança da estrutura etária, né, e acho que essas são simulações que são sempre muito promissoras, você combinar mudanças da estrutura etária com as mudanças educacionais, quer dizer, como que cada coorte chega, né, à idade de ser escolarizada num contexto diferente, portanto ela ganha um nível de escolaridade diferente, como é que isso vai impactando a desigualdade da distribuição de renda. Muitas simulações já foram feitas nesse sentido e todas elas tendem a mostrar que realmente são mudanças de muito longo prazo. Algumas delas a gente pode intervir, outras delas não tem muito como intervir. A mudança da estrutura etária, por exemplo, né, assim, a gente sabe que a gente teve um período, né, o chamado período de bônus demográfico, né, que já está terminando, mais 10 anos a gente chama de mais bônus demográfico, e é um período em que a gente tem uma estrutura etária que favorece muito a população em idade ativa, né, que a população em idade ativa cresce mais do que a população como um todo. Esse período já está passando. Então, ele, assim, as evidências todas mostram, né, eu tenho vários estudos sobre isso, mostrando que a gente não foi capaz de aproveitar esse período. Mas essa é uma forma de como a dinâmica demográfica afeta a estrutura etária. Por outro lado, a dinâmica demográfica, que já mais dentro do meu tema de pesquisa mais atual, ela afeta a mudança, ela afeta uma mudança na composição das famílias e que também tem um mecanismo de gerar mais ou menos desigualdade da distribuição de renda. Então, só para detalhar um pouquinho, sabe, e através de um exemplo do que eu estou falando, é que assim, a nossa mudança na estrutura das famílias mais importante que a gente observou nas últimas décadas, se a gente olha ao longo dos últimos 50 anos,
verdade é o que a gente tem informações para mostrar essas mudanças desde os anos 60, né, até o momento atual. Então, são um pouco mais de 50 anos. As mudanças mais importantes foram uma redução das famílias nucleares tradicionais, né, de casais com filhos, e um aumento desses 4 tipos aqui. Famílias monoparentais, famílias estendidas. Famílias estendidas aqui são que, além de você ter um núcleo de parentalidade, de parentalidade, você tem mais um outro membro. No Brasil, essas famílias estendidas, e houve um aumento muito expressivo nas famílias estendidas ao longo das últimas décadas, ao contrário do que aconteceu em todos os países desenvolvidos, mais parecido com o que aconteceu em outros países da América Latina, as famílias estendidas, elas têm sido, a alta prevalência delas tem se dado especificamente por conta da gravidez na adolescência. Então, são meninas que têm seus filhos e que continuam vivendo com seus pais, e, na verdade, um estudo mais recente, que a gente terminou recentemente, mostrou que não é verdade que elas vivem com seus pais, elas vivem com as suas mães, porque os pais já não estão presentes. Então, são mães vivendo com as suas filhas que têm seus próprios filhos. Então, são famílias multigeracionais, você tem 3 gerações em que a mãe, né, que está no meio que a gente chamaria de ensanduichada, é uma menina que não completou ainda 20 anos, mas que já tem filho, às vezes mais do que um filho. Né? Isso é um tipo de família que aumentou muito, o tipo que mais aumentou no Brasil nesse período. Os casais sem filhos também é um tipo que aumentou, e os unipessoais, ou seja, pessoas vivendo sozinhas. O importante é que todos esses tipos de organização que as pessoas tomam, a forma como as pessoas se organizam em formas de família, elas têm efeitos sobre a desigualdade da renda, sobre quando a gente toma renda familiar per capita, que é a unidade de análise mais relevante quando a gente está falando de bem-estar. Né? A gente não está pensando a renda individual, porque a pessoa precisa ter uma renda individual para ter bem-estar. Né? Ela tem que estar no grupo dela onde ela está inserida, e normalmente, para fins de simplificação, a gente usa a renda familiar per capita, né, para medidas de bem-estar. Todas essas formas de organização, primeiro, elas decorrem de decisões que têm a ver com questões econômicas, têm a ver com a cultura, têm a ver com o ambiente social, mas elas têm muito a ver também com as questões econômicas, né? Muitas vezes são estratégias, né, por exemplo, essas famílias estendidas são estratégias para a formação, para a manutenção de uma renda mínima e para a possibilidade que essas mães jovens possam continuar trabalhando enquanto elas estão também cuidando dos seus filhos. Essas famílias monoparentais também têm a ver com crianças nascidas normalmente são famílias monoparentais femininas, então são mulheres que têm seus filhos sem ter a presença de um cônjuge, ou que tem a presença de um cônjuge, o cônjuge depois se separa e essas crianças continuam ficando normalmente com as mulheres. Então, esses 2 primeiros tipos são tipos muito mais frequentemente prevalentes entre as pessoas mais pobres, enquanto que esses outros últimos 2 tipos são tipos mais prevalentes entre as pessoas mais ricas. E aqui, obviamente, principalmente nas monoparentais, o que você tem aqui é um problema de razão de dependência domiciliar. Né? Você tem um domicílio em que você tem crianças e apenas um adulto em idade de receber renda, sobretudo nesse tipo aqui monoparental. A estendida ela ainda tem uma estratégia de formação de renda, que é exatamente trazer um outro membro adulto para viver junto, e exatamente com isso manter mais adultos para sustentar as crianças. Ao contrário, os casais sem filhos, por exemplo, são 2 adultos com renda, são até muito estudados hoje, os DINK, né, Double Income No Kids, que tendem a ser muito estudados, sobretudo para as empresas de consumo, né, e as empresas que estão preocupadas com as estratégias de consumo, elas estão de olho exatamente nesse tipo de formação que tem uma predisposição para o consumo infinitamente superior às outras formas
é orientação. E os unipessoais também, né? Pessoas que vivem sozinhas e que estão muito fortemente concentradas entre as pessoas de mais alto nível de renda e que também estão vivendo dessa forma porque elas são capazes de viver dessa forma, elas podem se bancar, elas podem fazer a escolha pela privacidade. Bom, mas seguindo um pouquinho mais na frente, eu queria dizer que assim, esse tripé aqui, eu acho que tem um ponto aqui especificamente que eu gostaria de chamar a atenção, que é o ponto que eu quero combinar um pouco assim com a apresentação do Marcelo, que seriam as relações de gênero. Ele, inclusive, falou sobre isso, né? Falou ali do sexo, a gente podia discutir aqui a propriedade do uso do termo sexo, gênero, mas enfim, eu vou depois dizer por que eu estou chamando isso aqui de relações de gênero, e que eu acho que isso aqui é a parte mais transdisciplinar desse tripé e que ele está na base disso aqui tudo. Quer dizer, a mudança do papel da mulher na sociedade, no mundo inteiro, no Brasil especificamente, ela está na base da mudança demográfica, na base da mudança das famílias e na base das mudanças no mercado de trabalho. Eu aqui não quero fazer nenhuma simulação de como que seria se as diferenças salariais entre os sexos fossem eliminadas. O Marcelo mencionou isso várias vezes, que como contraponto à mudança educacional, né? Mostrando que uma simples mudança nas relações entre homens e mulheres, dos salários, das diferenças entre homens e mulheres, teria um impacto que pudesse fazer frente a essa mudança educacional. Eu não vou fazer esse tipo de simulação, mas aqui eu também trago más notícias. Assim como o Marcelo, eu também trago más notícias, porque, em outro sentido, que não tem nada a ver com a simulação, as más notícias é de que diminuir as diferenças salariais entre homens e mulheres não é uma tarefa, nem de longe, uma tarefa simples e corriqueira, e que não passa apenas por reduzir discriminação. Discriminação é uma contínua iceberg. A gente também não sou contra atacarmos a discriminação. Atacar a discriminação é absolutamente fundamental, mas é apenas uma ponta do iceberg. Eu acho que a questão mais central aqui, que é mais cara nesse momento, é essa questão da tensão entre as esferas públicas e privadas. Isso tem a ver com uma teoria que hoje está muito assim, tem ganhado muita centralidade nas discussões sobre tendências demográficas futuras, para onde é que nós estamos indo com essa fecundidade abaixo do nível de reposição, as populações começando a decrescer muito aceleradamente, para onde é que nós estamos indo. Essa discussão está passando pela discussão sobre as tendências familiares, e vários autores têm trazido para o centro dessa discussão a teoria da revolução de gênero incompleta. A teoria da revolução de gênero incompleta, para simplificar enormemente, gastar meio minuto para falar sobre ela, é uma teoria segundo a qual você teria uma primeira fase da revolução de gênero em que as mulheres entram no mercado de trabalho, elas ganham funções na sociedade como um todo e na esfera pública, funções que antigamente eram essencialmente masculinas, e elas passam a fazer parte desse universo. Essa é a primeira fase da revolução de gênero, e essa fase ela desestabiliza, quando isso acontece, ela desestabiliza as relações familiares. Por quê? Porque as mulheres passam a fazer esses trabalhos, elas passam a ter renda no mercado de trabalho, elas passam a não ter, né, assim, os papéis de especialização internos nos domicílios, eles deixam de fazer sentido, né, e aí por isso começam a haver as separações, né, os divórcios, a decisão de não se casar, a decisão de não ter filho, né, vem dessa maior autonomia que as mulheres ganham. Essa é a primeira fase. A segunda fase da revolução de gênero seria uma fase em que os homens passam a fazer as atribuições anteriormente apenas femininas internamente aos domicílios, ou seja, essa segunda fase ela se dá na esfera doméstica, ou seja, igualdade, parcerias, são chamadas parcerias igualitárias internamente ao mundo
privado, ou seja, dentro das famílias. Enquanto isso não acontece, né, assim, em alguns países, essas teorias têm tentado mostrar como é que alguns países estão migrando para essa segunda fase, né, em que, em alguma medida, elas conseguem estar fazendo essa completude da revolução de uma forma mais harmônica e, com isso, a fecundidade está voltando a subir, os divórcios estão caindo, as famílias estão ficando mais estabilizadas, seria tipo um final feliz assim, da transição demográfica, em que todos passassem a fazer de tudo, né? Todo mundo vai trabalhar no mercado de trabalho, todo mundo vai trabalhar na esfera privada e nós vamos poder continuar tendo filhos, não 10 filhos, não 8 filhos, mas 2 filhos, né? Também precisa ter 0 filhos. E as pessoas, homens e mulheres, vão poder trabalhar e todo mundo, e a sociedade como um todo, ela ganha um grau a mais de desenvolvimento no sentido mais amplo, né? Essa seria o final da história. No caso do Brasil, de vários outros países, na verdade, a maior parte deles, a gente veria com muita clareza que a gente está parado na primeira fase dessa revolução. Ou seja, essa tensão sobre a qual eu chamo de tensão, é essa tensão que vem dos papéis familiares que geram penalidades femininas e prêmios masculinos no mercado de trabalho. Eu tenho trabalhado ao longo desses últimos anos, assim, muito intensamente, tentando exatamente medir essas coisas, né? Como é que mulheres tendem a ser penalizadas, não por elas serem mulheres, mas sobretudo por elas serem mães e esposas. Então é quando as mulheres se casam e é quando as mulheres têm seus filhos, é que elas passam a ter penalidades no mercado de trabalho. Eu estou chamando de penalidade, não sou eu que estou chamando, né? Tem esse termo na literatura, esse termo de penalidade, eu estou me referindo a chance de estar no mercado de trabalho, estando no mercado de trabalho, chance de estar numa atividade, num posto de trabalho de boa qualidade e, estando nesse posto de trabalho, ter um bom salário. Então, assim, elas têm uma desvantagem em relação, não aos homens, em relação às outras mulheres que não são mães e não são cônjuges. E, ao mesmo tempo, o que é menos claro, assim, menos visível, é que os homens são premiados exatamente por esses papéis. É menos visível, mas qualquer especialista de RH pode atestar essa ideia de que os homens que são casados e que têm filhos, eles tendem a ser vistos como pessoas que cumprem mais requisitos que são interessantes para as corporações. Eles são mais responsáveis, eles são mais comprometidos, eles são menos instáveis, e por isso mesmo eles tendem a ser premiados com isso, tanto na chance de encontrar trabalho, tanto na chance de ascender nas organizações, quanto de ter maiores salários. Aí eu quero passar para o outro ponto, meu último ponto, nós vamos ter 5 minutos. Tem 5 minutos? Que eu quero mostrar uma coisa aqui que é um último dado que a gente... Eu tenho trabalhado muito com essas questões, vários trabalhos de orientantes, tem sido feito várias teses, tem sido defendidas lá no escritório, com esses temas. Essa aqui foi uma tese que eu defendi agora, mês passado, dessa aluna aqui, Jordana Jesus, 2018, o trabalho dela até saiu no boletim do FMG, saiu no Jornal Nacional. A Marina Silva falou sobre esse trabalho numa entrevista dela no Jornal Nacional, mencionou isso no programa de novembro, é um negócio bem interessante, assim, que agora deu tanta visibilidade, mas porque, não que outras pessoas não tenham falado isso antes, mas é porque ela veio, assim, dados certos na hora certa, assim, então ele acabou ganhando bastante visibilidade. O que a gente tem aqui? O mais importante aqui é que a gente usou uma informação que a gente tem muito pouca informação sobre tempo dedicado ao trabalho doméstico. Esse é um grande problema no Brasil, diferente da maior parte dos outros países do mundo e da maior parte dos países da América Latina. Nós não temos pesquisas especificamente sobre como é que as pessoas usam o tempo delas.
tempo delas em geral, e como é que elas usam o tempo para desempenhar trabalho doméstico. Na verdade, a gente tem apenas uma pergunta, na verdade, que é simplesmente assim: quantas horas você se dedicou ao trabalho doméstico? Isso é apenas isso que é perguntado. Por isso a gente não conseguia fazer algumas estatísticas, que são estatísticas relativamente comuns, dando pesquisas em outros lugares do mundo. O que a gente fez aqui foi fazer uma estimativa, foi corrigir essa informação. Então, esses dados aqui, essa linha aqui pontilhada, são as horas de trabalho doméstico por idade das mulheres, né? O vermelho são as mulheres, pontilhado é o dado bruto que a gente tem, e a linha cheia é o dado corrigido que a gente tem. Eu não vou explicar aqui como é que a gente corrigiu, não é o caso, posso passar essa referência. E lá a gente conseguiu, através de uma técnica indireta, fazer uma correção desse dado. E com isso a gente tem essa linha cheia aqui, que são as horas de trabalho doméstico ao longo das idades, né, de 10 até 90 anos, dos homens, que raramente passa de 1 hora dedicada ao trabalho doméstico por dia. E das mulheres fica aqui em torno, assim, o pico da dedicação ao trabalho doméstico, aqui perto dos 30 anos, fica em 4 horas, e aqui depois entre 60 e 70 anos, e fica aqui um pouco menos que 4 horas. Isso aqui está ainda assim, com toda a correção, está subestimado. O Brasil tem menos horas de trabalho doméstico, a maior parte dos outros países, e essas tem uma série de razões que explicam o fato dessa informação estar subestimada. Mas não é isso que importa aqui, é que, tendo estimado o número de horas de trabalho doméstico produzido, a gente estimou também o número de médio de horas de trabalho doméstico consumido, ou seja, as pessoas produzem trabalho doméstico para alguém, né? As pessoas estão fazendo trabalho doméstico e quem está vivendo no mesmo domicílio está consumindo esse trabalho doméstico. Aí a gente tem alguns critérios para a distribuição dessas horas de trabalho doméstico, principalmente as crianças recebem os trabalhos de cuidados e os outros trabalhos mais rotineiros são divididos por todos os outros membros adultos do domicílio. Então a gente tem essa curva aqui, né, que tanto para homens quanto para mulheres, as pessoas consomem intensamente trabalho doméstico na infância, isso vai diminuindo, depois fica baixo, depois sobe aqui mais adiante, né, no ciclo de vida. Ao finalzinho aqui isso diminui porque pessoas acima de 80 anos elas tendem a estar em domicílios maiores, né? Bom, mas o ponto aqui é que uma vez juntadas as informações de produção de trabalho doméstico e consumo de trabalho doméstico, a gente gera um saldo disso aqui, que seriam as transferências líquidas de horas de trabalho doméstico. Ou seja, se eu faço mais do que eu consumo, eu estou transferindo para alguém. Se eu consumo mais do que eu faço, eu estou recebendo de alguém. E o que a gente vê aqui, né, é que os homens, eles são isso aqui, né, são as idades, isso aqui é a linha de 0 horas por dia. Ou seja, os homens, a curva dos homens, ela está sistematicamente acima do zero. Ou seja, os homens são consumidores líquidos de trabalho doméstico durante toda a vida, né? Durante a vida adulta, até que eles não consomem tanto assim mais do que aquilo que eles fazem. Mas na infância eles consomem muito mais do que eles fazem, né? Porque eles não fazem nada, tanto as meninas quanto os meninos, mas a diferença é que os meninos, né, ao se tornarem, né, adultos, eles vão passar a vida inteira sendo apenas consumidores. E as mulheres, elas se tornam produtoras líquidas, ou seja, transferidoras líquidas, a partir de uma idade muito jovem, perto dos 20 anos de idade, elas se tornam transferidoras e vão ser transferidoras, e intensamente transferidoras, durante toda a vida adulta, até aqui depois dos 80 anos de idade. O que é mais, eu já passei 5 minutos, mas ainda mais 2 minutos, porque o que é mais excepcional disso daqui, que eu acho que é o que já a nossa discussão, é quando a gente abre isso aqui pelos tecidos da distribuição da renda familiar per capita. Então aqui nós temos o primeiro decil, o segundo, quer chegar no 10º decil. Vamos só observar que o primeiro decil, né, essa aqui é a curva de produção de trabalho doméstico das mulheres, no primeiro decil, e aqui a curva do 10º decil.
basta a gente comparar essas duas curvas, né, que a gente vê uma enorme distância entre o trabalho doméstico que é produzido pelas mulheres mais pobres relativamente às mulheres mais ricas, quando elas estão exatamente na idade que coincide, no período que coincide a idade produtiva e a idade reprodutiva. Exatamente porque essas mulheres aqui são as mulheres que têm a possibilidade de terceirizar, né, o trabalho doméstico, terceirizar o trabalho de cuidados com as crianças e comprar substitutos daquele trabalho doméstico dela. Essas aqui não têm essa possibilidade. Então, quando a gente coloca esses dados segmentados por estratos de renda, nessas transferências, então vou voltar aqui nessa. Aqui eu simplesmente fazer desse gráfico de novo, mas agora fazendo curvas para cada um dos décimos da distribuição. O que a gente tem? Essas curvas mais escuras aqui são os décimos mais pobres, e as curvas mais claras são os décimos mais ricos. Para ficar mais claro isso aqui, o que a gente está vendo aqui? Na idade do ápice da transferência de trabalho doméstico que as mulheres fazem, a diferença que existe é que entre as mulheres mais pobres, elas transferem em torno de 4 horas diárias de trabalho doméstico, enquanto que as mais ricas transferem aproximadamente meia hora. Significa que elas não transfiram nada, mas elas transferem apenas meia hora, enquanto que as mais pobres transferem 4 horas. E pior ainda é quando é que isso começa a acontecer. Entre as mais pobres, elas começam a fazer isso, no primeiro decil, elas começam a fazer isso antes dos 13 anos, elas começam a transferir trabalho doméstico. E entre as mulheres mais ricas, isso vai acontecer mais tarde, em torno dos 23 anos de idade, elas começam a transferir. E a última coisa, que é ainda mais excepcional, é que é onde realmente o Brasil é muito bom. Essa aqui são as curvas por decil de trabalho doméstico dos homens. Nada é tão democrático quanto a distribuição do trabalho doméstico entre os homens. Os decis aqui, simplesmente se confundem e eles não nos mostram grandes diferenças. Isso é muito importante. Então, eu queria só trazer esse ponto, que eu acho bastante importante para o momento atual, em que a gente está naturalizando um pouco essas relações, essa ideia de que há um círculo vicioso da desigualdade, porque a desigualdade de gênero, que é uma desigualdade per si, ela sendo maior entre os pobres e, consequentemente, gerando mais penalidades femininas no mercado de trabalho, elas acabam gerando mais ainda desigualdade, ou seja, elas acabam sendo um elemento potencializador da desigualdade gerando mais desigualdade.